O São Paulo está na grande final do Campeonato Paulista. Uma ótima segunda-feira, seja muito bem-vindo ao Globo Esporte. Foi no sufoco, foi nos pênaltis, uma decisão eletrizante e o tricolor eliminou o Palmeiras, na casa do adversário. Foi um jogaço e hoje a segunda semifinal, meu amigo. Tem Santos e Corinthians no Pacaembu. Daqui a pouco todas as informações dessa segunda semifinal, um jogaço. Mas vamos conferir então como foi a história desse jogo com Guilherme Pereira. A ansiedade marcou os momentos mais importantes do clássico de ontem. Aí sim é clássico de semifinal. Aquela ansiedade comum que antecede o começo de qualquer disputa por pênaltis. Ou esse novo tipo de ansiedade do futebol quando é preciso esperar para saber se alguns gols valeram ou não. Mas em jogos assim também é preciso saber controlar o nervosismo. Seja para quem acabou de se recuperar de uma cirurgia no coração e nem imaginava ser possível chegar à final. Eu já tinha programado dentro da minha cabeça se eu perco hoje o jogo, que era uma coisa natural. Ia trabalhar 3 semanas preparando para jogar com o Botafogo o primeiro jogo no final do mês do Campeonato Brasileiro. Seja para quem é dos mais experientes e que mesmo assim admitiu a vontade de tirar o time de campo no meio do jogo. Sim, teve sim. Quando o Cuca subiu para o campo, nada de hostilidade. Mas ele não parecia muito confortável. Estreava no comando do São Paulo num lugar onde foi muito feliz pelo Palmeiras há pouco tempo. Nada como o carinho adversário para ajudar a normalizar a situação. Mas terminava ali qualquer simpatia entre as duas equipes. Será que o Palmeiras iria sentir a pressão por jogar em casa e ser o favorito? E no São Paulo, será que os meninos da base conseguiriam dar conta do recado outra vez, mesmo num estádio lotado de torcedores rivais? O Palmeiras tem 10 jogadores que tem mais de 100 partidas aqui dentro. Eles sabem o que é a pressão aqui dentro e é muito grande. E nós temos meia dúzia de meninos que nunca jogaram aqui. No começo da partida, os experientes até que tentaram intimidar os jovens. Só que a molecada do São Paulo parecia a mesma vontade. Nos pés de Antony, a chance mais clara do primeiro tempo. E aí sim, valeu a experiência dos 40 anos de Fernando Praz diante dos 19 do garoto. O jogo era mais de bate-boca do que futebol. Com isso, a tensão foi aumentando e não só no campo. A angústia ficou muito maior no segundo tempo. Logo aos 3 minutos, Lisiero fez 1-0 São Paulo. O Bandeira agora dá um impedimento. Depois do Lisiero fazer o gol. Foi quando o VAR entrou em cena pela primeira vez no dia. Veja como estava o Cuca e escute o barulho do estádio enquanto a decisão não saía. Gol anulado corretamente. Dudu vai pra cima, Gingo na frente do... Enquanto o tempo passava, o 0-0 insistia em ser o placar do jogo. Explodiu na trave e foi embora pela linha de fundo. Até que aos 35 minutos a zaga do São Paulo deixou Daverson livre dentro da área. Na cara do gol! Indicava que tinha sido mesmo o gol do Palmeiras. Repare na reação do time do São Paulo. O Bruno Alves lamentava que tinha errado na marcação. O Lisiero já queria recomeçar o jogo logo. E o Cuca pedia para que os jogadores se animassem. Só que o VAR outra vez teve que verificar o lance. Pedindo calma, o pessoal do vídeo tá vendo e revendo. Agora fique com a agonia do Felipão, que parecia não entender direito o que estava acontecendo. Outro gol anulado de forma correta, apesar de esse impedimento ter sido por uma distância muito menor. Tá vendo a linha escura do campo? Ó? O pé direito do Daverson um pouco mais à frente, e foi isso que o Bandeira deu.
O Felipão ficou revoltado com a decisão do VAR e começou a fazer esse gesto insistentemente. O repórter Felipe Diniz, que estava na transmissão do jogo, relatou o que o treinador falava no momento. O Felipão tá tão nervoso no banco, tá dizendo toda hora pro time aqui, pro pessoal do banco, pros reservas, vamos tirar o time de campo, vamos tirar o time de campo. Foi assim até que um dos auxiliares fosse até o Felipão e dissesse: estava impedido. Hoje o lance, depois que foi mostrado para todo mundo, tinha um pé, se não me engano, do Davidson. Muito bem. Mesmo assim, o treinador não deixou de reclamar de um lance no jogo de ida lá no Morumbi. E o pênalti lá? Tinha o quê? Quando o juiz apitou o fim do jogo, o som do estádio era de insatisfação. Tanto que lá atrás, o Fernando Praz pedia para que a torcida gritasse. Nenê, Bruno Henrique, Everton Felipe, Gustavo Gomes e Hudson não erraram as suas cobranças. Já Ricardo Goulart não passou por Thiago Volpe. Bate a bola na trave depois de Thiago Volpe tirar! Gonzalo Carneiro teve a coragem de dar uma deixadinha num momento como esse e fez o quarto do São Paulo. Não é louco, mas é o Gonzalo Carneiro. Luan também não perdeu dele para o Palmeiras. E aí o próprio Thiago Volpe assumiu a responsabilidade e foi para a batida que podia colocar o São Paulo na final. Defendeu Fernando Praz! Diogo Barbosa empatou a disputa. Lembra da ansiedade? Em nenhum momento ela foi tão grande no estádio. Ninguém mais podia errar a partir dali. Bruno Alves colocou no ângulo para o São Paulo. Zé Rafael foi até a bola com o rosto cheio de tensão. Ele tomou distância e esperou 4 segundos depois do apito para partir para a bola. Partiu Zé Rafael, pé direito na bola, defendeu Thiago Volpe! Thiago Volpe se redimiu pelo erro, pegou um pênalti pela segunda vez na noite e colocou o São Paulo numa final de Campeonato Paulista outra vez depois de 16 anos. E o São Paulo está na final do campeonato! Mérito de todos, não é só de um jogador, acho que todo mundo merece um destaque importante. No Palmeiras, quem topou falar na saída de campo não escondeu que o título era sim prioridade. Fica prejudicado na eliminação na semifinal, né? Óbvio, a expectativa era de título. O São Paulo, que quase foi eliminado na primeira fase, chega à final com a cara da molecada. Foram eles que mudaram o time, são eles que não vêm sentindo o peso da camisa ou dos anos sem títulos do clube. Vitória de grupo.